Bem-vindos aos Contos de Terror da Jess. Nosso conto de hoje se chama A Criatura no Sítio dos Martins. A casa da família Martins estava localizada em um sítio cercado por uma grande mata. Os Martins eram pessoas que se preocupavam em cuidar da terra e viver em paz com a natureza. A vida deles seguia um ritmo simples e tranquilo. Todas as manhãs eles acordavam cedo, impulsionados pelo belo canto dos pássaros, que funcionava como um despertador natural. Luiz, o pai da família Martins, era um homem de meia idade, com uma aparência robusta. Seu rosto mostrava os traços do trabalho árduo que ele desempenhava no sítio. Com braços fortes e mãos calejadas, ele testemunhava anos de esforços dedicados. Seus olhos castanhos profundos refletiam a sabedoria adquirida ao longo dos anos. O principal papel de Luiz era cuidar da terra e da família. Ele arava os campos, plantava vegetais como milho e feijão e também cuidava dos animais. Ele usava um chapéu de fazendeiro gastado e camisas de mangas compridas, mesmo nos dias quentes. Sua força e habilidade eram cruciais para assegurar que a família tivesse comida na mesa todos os dias. Leonor, a esposa de Luiz, era uma mulher gentil e talentosa na cozinha. Ela preparava as refeições deliciosas usando os produtos colhidos no sítio. Além disso, era responsável pela organização da casa, assegurando que tudo estivesse sempre em ordem. Suas manhãs começavam muito cedo, antes mesmo do sol nascer. Quando Leonor se levantava para iniciar suas tarefas diárias, sua primeira missão era cuidar do café da manhã. Em seguida, ela se dirigia ao galinheiro para alimentar as galinhas e coletar os ovos frescos para a refeição matinal da família. Durante as tardes, Leonor assumia a tarefa de costurar e remendar as roupas de sua família, mantendo todos bem vestidos e aquecidos. Leonor era de estatura média, com cabelos castanhos, que começavam a mostrar alguns fios grisalhos evidenciava o tempo dedicado à sua família e ao sítio. Seu rosto era gentil e acolhedor, com olhos castanhos e carinhosos que refletiam seu amor pela família. Enquanto cozinhava, ela usava um avental desgastado e sua risada contagiante iluminava a casa e enchia de calor e alegria. Os filhos da família Martins, Clara de 16 anos e Daniel de 18 anos, eram ajuda essencial para seus pais nas tarefas do sítio. Desempenhavam papéis significativos, desde a ordenha das vacas até o plantio nos campos. Daniel, filho mais velho, era o braço direito de seu pai. Suas tarefas consistiam em ordenhar as vacas e a manutenção das cercas ao redor do sítio. Assim como seu pai, ele era robusto, com ombros largos e uma expressão séria. Seus olhos verdes eram profundos e observadores. Clara, com 16 anos, auxiliava tanto nas tarefas domésticas quanto nas atividades do sítio. Ela ajudava sua mãe na cozinha, mas também trabalhava lado a lado com seu pai no campo, ajudando a plantar e colher os vegetais. Clara tinha longos cabelos escuros e seus olhos eram da mesma cor. Ela também tinha a responsabilidade de cuidar dos cavalos, alimentando-os e escovando-os para garantir que estivessem sempre prontos para o trabalho no campo. À tarde, Clara ajudava sua mãe na cozinha, aprendendo os segredos da culinária e como preparar remédios naturais. Com mãos gentis e treinadas, ela manuseava o leite fresco usado para fazer queijo e manteiga caseiro. E toda a família era encarregada de colher as frutas maduras nos pomares do sítio para a produção de compotas e geleia que eram vendidas na cidade. Apesar de ser alta para sua idade, Clara era esguia e ágil. Sempre vestia roupas práticas para ajudar nas tarefas do sítio. Mas seu sorriso doce e sua expressão determinada eram cativantes. A família Martins era unida por
apenas pelo sangue, mas também pelos laços forjados pelo trabalho árduo e muito amor. Cada membro desempenha um papel fundamental na sobrevivência do sítio e no apoio uns aos outros. Luiz e Daniel acordam cedo, antes do sol nascer. Eles se reúnem na cozinha para um café da manhã reforçado, sabendo que tinham muito trabalho pela frente. A primeira coisa que faziam era cuidar dos animais no sítio. Ambos ordenhavam as vacas para tirar leite fresco, usado para fazer a manteiga e o queijo. Eles também se certificavam que todos os animais estivessem bem alimentados. Os cães da família eram muito importantes para a vida no sítio. Eram leais e trabalhadores e amados pela família. Acompanhavam seu Luiz quando ele saía para caçar, além de vigiar a área ao redor do sítio, mantendo a família e os animais seguros. Havia também os cães de pastoreio, que eram ótimos em ajudar Daniel com o rebanho. Comandados por ele, mantinham o gado nos pastos para que pudessem se alimentar. Eram inteligentes e leais, tornando o trabalho do pastoreio mais fácil. Eles eram mais do que apenas animais do trabalho. Eram parte da família, compartilhando a mesma conexão e amor que todos os membros da família tinham. Após cuidar dos animais, pai e filho se dirigiam ao campo. Eles aravam a terra, plantavam e colhiam alguns vegetais, milhos e outros cultivos essenciais para a subsistência da família e para a venda na cidade. O trabalho no campo era desafiador, mas Luiz e Daniel eram dedicados ao sítio e sabiam da importância de seu trabalho. Enquanto isso, Clara e Eleonor cuidavam das tarefas domésticas, como limpar a casa e preparar as refeições. Antes do anoitecer, devido à labuta do dia, Eleonor esqueceu de estender as roupas lavadas. Quando o sol já estava quase se pondo, ela finalmente se lembrou da tarefa. Clara, que estava ocupada limpando a casa e em seguida foi ajudar a mãe no preparo das refeições, ao perceber que o sol estava começando a se pôr no horizonte, pegou a cesta de roupas e correu para o varal nos fundos da casa. A porta da cozinha dava acesso ao grande quintal aberto. Logo atrás do quintal estendia-se uma vasta mata. A única coisa que separava o quintal do matagal era uma cerca simples de arame farpado. O céu estava tingido com tons alaranjados e dourados, e os últimos raios do sol iluminavam a colina, coberta de árvores ao redor do sítio. O sol agora, uma bola dourada, prestes a desaparecer, montanhas, lançava um brilho etéreo no céu, pintando-o com uma paleta de cores vibrantes, do rosa suave ao laranja intenso. Clara sabia que tinha perdido o horário perfeito para secar as roupas ao ar livre, mas enquanto observava o espetáculo do pôr do sol, ela não se importou. Era um lembrete da beleza e serenidade da vida no sítio, onde até mesmo as tarefas cotidianas eram enriquecidas pela majestade da natureza ao seu redor. No quintal havia varais para as roupas serem estendidas. Clara começou a pendurar os lençóis e roupas enquanto cantavam a canção. O vento do final da tarde fazia as roupas do varal flutuar, e seus cabelos meio presos dançavam com o sabor do vento. Nesse momento, Luiz e Daniel retornaram ao sítio, após um longo dia de trabalho no campo, carregando ferramentas e exaustos da labuta. Eles avistaram Clara, estendendo as roupas, e pararam por um momento para admirar o pôr do sol deslumbrante. Com agilidade, Clara estendia as roupas. As sombras longas das árvores estendiam-se pelo gramado, enquanto o sol descia cada vez mais no céu. Era um daqueles momentos mágicos em que a natureza parecia se aquietar, e tudo estava em plena harmonia. Enquanto Clara estendia a roupa, o sol gradualmente deu lugar à noite, e o céu mudou sua paleta de cores para tons profundos de azul escuro. As primeiras estrelas começaram a brilhar, pontilhando o firmamento. A noite trouxe consigo um silêncio suave,
quebrado apenas pelo farfalhar das folhas nas árvores e pelo ocasional piar de uma coruja nas proximidades. Clara continuava a pendurar as roupas, concentrada em sua tarefa. A lua começou a brilhar timidamente no céu, anunciando a chegada da noite. Uma brisa fria soprava e Clara continuava cantarolando e estendendo a roupa, perdida em seus pensamentos. Enquanto ela ajustava os lençóis brancos estendidos, um movimento chamou sua atenção. Uma sombra se deslocava silenciosamente entre as peças de roupas, movendo-se ao sabor do vento. Clara piscou perplexa e olhou fixamente para a sombra. A escuridão crescente tornava difícil discernir o que estava ali. Seus olhos se fixaram na figura misteriosa por um momento. Clara estendia a roupa e observava a sombra misteriosa entre os lençóis que balançavam suavemente com o vento noturno. A escuridão da noite impedia que ela visse claramente o que estava lá, mas sua curiosidade a mantinha atenta. Nesse momento ela ouviu a voz de sua mãe, Eleanor, chamando-a da porta da cozinha. Clara deu um pulo assustada quando a voz de sua mãe quebrou o silêncio. Ela se virou rapidamente na direção da cozinha. Clara, querida, venha para dentro, está ficando escuro. Mãe, só um minuto, estou quase terminando aqui. Eu sei, querida, mas é melhor você vir para dentro agora. Vou precisar de sua ajuda para terminar o jantar. Clara, ainda inquieta com o que viu, concordou com a mãe e voltou-se a olhar para onde avistou o vulto. Pressionando a vista, ela tentou enxergar novamente, mas nada estava lá. Ela não podia evitar de se sentir um pouco nervosa devido ao vulto que tinha visto, mas tentava não pensar nisso. Pegou a cesta vazia, entrou em casa, fechando a porta atrás de si. Mas antes de entrar totalmente, deu mais uma olhada para a escuridão da noite lá fora, se perguntando se o vulto que viu era real ou apenas uma ilusão causada pelo cansaço. Depois se virou para a mãe com uma expressão preocupada. A noite no sítio parecia mais misteriosa do que nunca, e algo sinistro pairava no ar. Eleanor viu Clara entrando em casa. Ela sorriu gentilmente e perguntou: Clara, está tudo bem, querida? Você pareceu um pouco perturbada lá fora. Clara, com um suspiro, respondeu enquanto começava a ajudar a mãe a preparar o jantar. Ah, mãe, é que eu vi algo estranho lá no quintal enquanto estendia as roupas. Um vulto, algo na escuridão. Eleanor, concentrada em sua tarefa, olhou para Clara com preocupação. Um vulto, querida? Um vulto? Querida, talvez tenha sido só sua imaginação. Às vezes, quando estamos cansados, nossos olhos pregam peças. Clara assentiu, tentando afastar seus pensamentos. Pode ser, mãe. Eu estava mesmo cansada hoje. Deve ter sido isso. Eleanor sorriu, colocou uma mão reconfortante no ombro da filha. Isso mesmo, querida. Agora vamos terminar o jantar. A família está faminta e depois podemos relaxar ao redor da lareira. Tenho certeza de que, com um pouco de comida e calor, todos esses pensamentos assustadores desaparecerão. Elas continuavam o trabalho lado a lado na cozinha, compartilhando um momento de carinho e conforto, enquanto a escuridão lá fora se aprofundava e o sítio se preparava para enfrentar a noite que se aproximava, repleta de mistérios e segredos. Eleanor estava ocupada cortando legumes frescos que tinham sido colhidos da horta durante o dia. Clara ajudava lavando e descascando os vegetais, enquanto a luz suave de um lampião iluminava a cozinha. O cheiro delicioso dos alimentos preenchia o ar, criando uma promessa de um jantar caseiro delicioso. Enquanto o jantar estava no fogo, Clara e Eleanor aproveitaram para conversar sobre a estranha sombra que Clara tinha visto entre os lençóis mais cedo. Eleanor ouviu com atenção e as duas começaram a especular sobre o que poderia ter causado aquela sombra, já que Clara tinha certeza que não fora seus olhos lhe pregando uma peça.
À medida que a noite avançava e o aroma do jantar ficava cada vez mais tentador, mãe e filha continuavam a conversar. Clara então comentou sorrindo: Mãe, esses tomates estão perfeitos. Acho que os mais doces são os que crescem perto da cerca. Você está certa, Clara. Eles têm um sabor especial. É incrível como a terra aqui nos dá alimentos tão bons. Lembra quando sua avó nos ensinou a fazer aquele prato de massa? É uma tradição que deve ser mantida. Sim, mãe, eu me lembro. É uma das minhas lembranças favoritas da infância. Mãe, você acha que foi minha imaginação? Ou você já ouviu histórias estranhas sobre esta área? Você acha que o sítio guarda segredos que não conhecemos? Quero dizer, com todas as histórias que ouvimos dos moradores da cidade? Eleonor colocou uma mão no ombro da filha e respondeu: Oh, querida, todas as terras têm suas lendas e mistérios, mas não se preocupe, estamos seguros aqui. Clara e a mãe desfrutaram da tranquilidade da cozinha enquanto terminavam de preparar o jantar. Os sons suaves dos utensílios e o crepitar da lenha no fogão criavam uma atmosfera serena. À medida que a noite caía completamente, lá fora, o jantar estava pronto e servido. Mãe e filha se sentaram à mesa e Clara então chamou: Pai, Daniel, o jantar está pronto. Venham se juntar a nós. Luiz e Daniel entraram na cozinha. Já haviam se banhado e sentaram à mesa. Eleonor serviu o jantar distribuindo porções generosas de comida caseira para cada um. Antes do jantar, eles deram as mãos e expressaram sua gratidão pelo alimento que tinham à frente. Luiz então dirigiu uma prece ao Criador. Agradecemos por este alimento que temos em nossa mesa e pelo amor que nos une como família. Todos disseram em uníssono: Amém. Enquanto compartilhavam as refeições, a conversa e o riso fluíam livremente, enchendo a cozinha com alegria e amor. Eles saboreiam as delícias preparadas e compartilham como foi a lida do campo. A família desfrutava do jantar, saboreando cada garfada e criando memórias preciosas em volta da mesa. Após o jantar, se recolheram para a sala, onde conversavam, contavam histórias e até cantaram algumas canções. Eleonor pôs uma sobremesa na mesa, uma torta de pêssego, e todos saborearam cada mordida, apreciando o sabor doce e suculento dos pêssegos frescos colhidos do próprio pomar. À medida que a noite avançava, a família se recolheu para seus quartos, levando consigo o aconchego e o amor compartilhado naquela noite. Eleonor entrou em seu quarto, iluminando com a luz suave de um lampião de mesa. Ela se sentou em uma poltrona confortável, refletindo sobre o dia e as alegrias de ter sua família unida. Passou um tempo lendo um livro, sua paixão secreta, antes de se deitar e se entregar ao descanso merecido. Ela para a leitura e pergunta ao marido: Luiz, você percebeu como nossos filhos estão crescendo rápido? Parece que foi ontem que eram apenas crianças correndo pelo campo. Sim, querida, o tempo passa rápido demais, mas tenho orgulho deles, estão se tornando jovens incríveis. Ela acariciou os cabelos do marido e disse: E você, meu amor, é o alicerce desta família. Seu trabalho árduo e sua devoção nos mantêm unidos. Somos abençoados por termos este lugar e nossa família. Ela se levantou da cama com graça e começou a andar pelo aposento à meia luz, com passos silenciosos no chão, de madeira desgastada. Luiz, sentado na beira da cama, começou a tirar suas botas, sorrindo para sua esposa, enquanto continuava a conversar. É verdade, Eleonor. Somos abençoados. Lembra de quando plantamos aquela árvore no quintal para comemorarmos o nascimento de Daniel? Como poderia esquecer, minha querida? Parece que foi ontem e agora ele é um homem jovem e forte. Eleonor, com um suspiro de contentamento, chegou à beira da cama onde Luiz estava sentado.
Ela o abraçou ternamente por trás enquanto ele terminava de tirar as botas. Eles se abraçaram calorosamente, sentindo a ternura e o amor que os uniu após todos esses anos. Sob a luz suave no quarto, Luiz e Eleonor sabiam que tinham criado uma história de amor duradoura, que era tão profunda e sólida quanto as raízes das árvores que cercavam seu lar. Eles se aconchegaram na cama, com a luz da lua ainda lançando sua suave luminosidade sobre eles através da janela. Eleonor colocou a cabeça no peito de Luiz, encontrando o lugar perfeito para descansar. Luiz envolveu seu braço em volta dela, puxando-a gentilmente para mais perto. Boa noite, minha querida. Boa noite, meu amor. Sob a luz suave e o silêncio da noite, Eleonor e Luiz adormeceram abraçados, sentindo-se gratos pelo amor profundo e duradouro que compartilhavam. Era o tipo de amor que resistia ao teste do tempo e que os fazia acordar todas as manhãs com um sorriso nos lábios, prontos para enfrentar um novo dia juntos. Enquanto cada membro da família descansava, o sítio ficou em silêncio, exceto pelo suave murmúrio da natureza lá fora. Enquanto todos dormiam, uma fera misteriosa espreitava as sombras profundas da mata que cercava o sítio. Com olhos que brilhavam na escuridão como brasas acesas, a fera observava o sítio. Com sua natureza astuta e instintos afiados, observava o sítio pacientemente naquela noite, esperando pelo momento certo para agir. Enquanto a noite avançava e a lua pairava alta no céu, a fera permanecia vigilante, mantendo sua distância do sítio. Seus passos eram silenciosos e sua presença era sentida apenas pelos animais. Enquanto a fera se movia silenciosamente nas proximidades, os animais da região, como os pássaros noturnos e os animais da floresta, captaram sua presença e silenciaram. Apenas os cachorros do sítio, fiéis guardiões da família Martins, latiam e rosnavam em direção à escuridão, instintivamente cientes da presença ameaçadora. A agitação dos animais serviu como um sinal de alerta para a família, embora eles não soubessem a natureza exata da ameaça.